que vida é essa? É um novo jeito de viver que Jesus está ensinando na sua escola. Mas que vida é essa, com V maiúsculo? Uma vida que tem diante de si as lutas, as preocupações, que tem diante de si os problemas, as dificuldades, que tem diante de si uma luta ferrenha por sobrevivência, porém, dentro de si tem paz. Dentro de si, como diz o nordestino, não se apoquenta com as coisas que estão diante de si. Há muitas coisas que acontecem diante de nós, mas Jesus nos fala de uma vida dentro de nós que está em paz, que vive sem ansiedade, porque a ansiedade é ruim demais. A ansiedade machuca o nosso coração. A ansiedade é uma preocupação em relação ao futuro, e é diferente do sonho. Sonhar com o futuro é muito bom. Sonhar com o futuro é uma energia de vida positiva. Todos nós deveríamos ter uma dose de sonho. Isso é positivo, mas a ansiedade não. É uma energia de vida que suga, é uma energia de antivida. E todos nós aqui gostaríamos de viver uma vida, no mínimo, com menos ansiedade, no mínimo, com menos preocupações. E Jesus nos diz que isso é possível. Eu quero perguntar a você, quantos aqui gostariam de viver sem aquela angústia, sem aquela luta, sem aquele soco na boca do estômago todas as manhãs, sem aquele soco na boca do estômago todas as noites? Ou seja, quem aqui gostaria de viver sem essa ansiedade dominadora? Levante sua mão aí. Ah, que maravilha! É o tipo de vida, é o novo jeito de viver, e Jesus nos coloca que essa vida aqui nesse trecho, ela tem 3 características. Ela é uma vida focada mais no ser e menos no ter. O ter é importante, mas Jesus diz assim, o ser, a essência, é muito mais importante. Ela é uma vida que ela é focada mais no agir de Deus do que nos meus problemas. Então é mais o agir de Deus e menos os meus problemas. Eu começo a enxergar o agir de Deus, a maneira como Ele age no mundo, a maneira como Ele agiu na história, a maneira como Ele agiu na minha vida, na minha família. Eu começo a colecionar os pequenos milagres do dia a dia, e a minha vida foca mais nessa realidade e menos nos problemas. Essa vida que Jesus nos dá acesso aqui, ela é mais focada no hoje e menos no amanhã. Não que não haja uma ocupação mental em relação ao futuro. Eu falei aqui dos sonhos. Eu posso falar também do planejamento. Só que ela não vive o tempo inteiro lá no futuro. Ela é um tipo de vida que foca mais no hoje, no que Deus está fazendo hoje, nas realidades que eu preciso enfrentar hoje, nos problemas que eu preciso lidar hoje, mas também nas bênçãos que eu preciso recolher hoje. E que vida maravilhosa! Todos nós gostaríamos de ter esse tipo de vida naturalmente, mas aí tem um problema para a gente viver esse tipo de vida. É essa palavrinha hebraica que eu quero ensinar para vocês aqui, 4 ou 5, talvez 6 palavras, ou do grego ou do hebraico, para construir aquele raciocínio do que Jesus quer nos dizer exatamente aqui. Essa palavra tsarote, que está aí, uma palavra hebraica, tsarote, ela é uma palavra que veio do aramaico, tsuri, é uma palavra que tem o sentido de mal. Só que não é o mal de maldade, é o mal de circunstâncias adversas, de circunstâncias complicadas, de circunstâncias difíceis. E Jesus diz aqui no último versículo do capítulo 6, basta a cada dia o seu mal, basta a cada dia a sua tsarote. Os judeus, por exemplo, que creem em Jesus, eles traduzem assim, olha, o dia de hoje já possui tsarote suficiente. Aqui no texto grego a palavra é kakias, mas é o equivalente. Kakias é uma palavra estranha para nós, tsarote também. Mas kakias, você vai se lembrar bem, vai fixar bem no seu coração, quando você se lembrar do seu caderno de caligrafia. Caligrafia, vamos conhecer aqui os nossos ancestrais, incluindo a mim. Quantos fizeram aqui o caminho suave ou fizeram o caderno de caligrafia? Levante a mão. Lembra? Qual era o objetivo do caligrafia, do caderno? Era a escrita bonita. A palavra cali do grego é lindo, bonito.
Eu tive diversos cadernos de caligrafia e minha letra continuou feia, sei. A minha letra, então, continuou caquigrafia. Caquigrafia é letra feia. É o oposto do que Jesus está dizendo. Então, Jesus está dizendo aqui, há uma vida feia, que é caracterizada por caquias, por tissarotes, por dificuldades, por problemas. Então, o nosso sonho, muitas vezes, é viver uma vida sem problemas. A gente pensa, muitas vezes, que se nós não tivermos problemas, se nós eliminarmos todos os problemas, nós viveríamos felizes. Mas a ciência tem um nome para isso. Uma vida sem nenhum problema se chama morte. E aí já não é vida. Porque a vida real, ela tem sarotes, ela tem caquias, ela tem dificuldades, ela tem problemas, ela tem dor, ela tem sofrimento. Eu disse aqui vários sinônimos desta palavra hebraica. Dificuldades, dores, sofrimentos, angústias, coisas que dão errado, coisas que saem fora do planejamento. Então, lá no primeiro século, quando eles pensaram em viver essa vida plena, essa vida alegre, essa vida feliz, essa vida sem ansiedades, sem preocupações, esta vida sem ser dominada pelos problemas e circunstâncias, eles falaram, tem um obstáculo. Tem uma pedra, tem um problema, é tissarote. E o problema é que não é uma tissarote por mês só. O problema é que não é uma tissarote por semana. O problema é que é uma dificuldade cada dia. Cada dia. Porque isso vem lá do Gênesis, capítulo 3. Deus colocou, por causa da queda, a terra toda sob maldição. Desde o Gênesis ele diz, vocês vão trabalhar muito e vão produzir pouco. Vocês vão lidar com a terra, do suor do rosto vocês vão comer. Então, Jesus disse, as tissarotes vão acompanhar a vida de vocês. E vocês não podem permitir que essas lutas, que essas dificuldades se avolumem, cresçam e tirem de vocês a perspectiva do que Deus está fazendo, do que Deus está realizando na natureza, na criação, entre os pássaros, entre os lírios do campo e no coração de vocês. Deus está trabalhando. Deus está agindo. Se no seu coração você ficar olhando só para os seus problemas e suas dificuldades e fazendo um drama existencial todas as vezes que alguma coisa dá errado, Jesus está dizendo para você que aos poucos você vai tendo sua energia sugada e você vai perdendo a alegria desse novo jeito de viver. Agora, aqui, especialmente nesse trecho do capítulo 6, nós temos 3 tipos de pessoas vivendo a vida e tentando driblar as dificuldades, tentando driblar as ansiedades, tentando driblar as tissarotes, para ficarmos naquela palavra que eu quero que vocês memorizem. 3 tipos de pessoas. São elas, Jesus ensina no capítulo 6 inteiro aqui. Primeiro tem os que não conhecem a Deus. E aqui eles são chamados de pagãos. Quando Jesus compara, olha, vocês estão com o coração profundamente preocupados, mas são os pagãos que pensam assim. São os pagãos que ficam meia hora olhando para o guarda-roupa e quase chorando, dizendo, eu não tenho roupa para ir, eu não tenho roupa para sair. E combinando, são os pagãos que têm essa mentalidade. Aqueles que ficam completamente dominados e angustiados pelo que eu vou comer amanhã. São os pagãos que têm essa percepção. Por quê? Porque eles não conhecem a Deus. E aqui não é conhecer intelectualmente, é conhecer no coração. É conhecer no sentido de ter experiências com Deus. Eles não tiveram experiências com Deus. Mas há um segundo tipo que a Bíblia mostra aqui no capítulo 6, que é os que acham que conhecem a Deus. Os que pensam que conhecem a Deus. E esses são os religiosos. O primeiro grupo, citado aí, os que não conhecem a Deus, eles levam a vida com base na obtenção. Obtenção. Eles querem obter. Obter, e cada vez que eles obtêm, adquirem, eles se sentem mais realizados. Já os que acham que conhecem a Deus, que são os religiosos, eles focam a vida toda em ostentação. Você vai ver isso mais para frente no capítulo 6, quando a gente falar sobre isso. Eles não apenas oram, eles querem ser vistos orando. Eles não apenas ajudam alguém, dão esmola, ajudam alguém, eles querem ser vistos como pessoas do bem, como pessoas boas. Eles não apenas jejuam,
Eles desfiguram o rosto e querem mostrar a espiritualidade dizendo, vejam como eu sou espiritual. Então eles acham que conhecem a Deus e eles focam a vida na ostentação. O primeiro grupo é obtenção, o segundo grupo é ostentação. Mas há um terceiro grupo. Os que estão aprendendo a conhecer a Deus. Este terceiro grupo é formado pelos discípulos. E eles centram, eles focam a vida em oração. Não em obtenção, não em ostentação, mas na oração. Eles compreendem a oração como um poder, como um caminho, como uma realidade que abraça a vida. Eles não compreendem a oração como uma atividade religiosa, mas como oxigênio, como respiração, como oração. E cada vez mais as pessoas se dão conta, e a ciência está demonstrando isso, sobre o poder da oração. Num laboratório nos Estados Unidos, por exemplo, uma pesquisa comandada pelo Dr. David Larson descobriu que aqueles que têm uma vida de oração de pelo menos 15 minutos por dia, que para tudo e vai orar, eles são menos estressados, têm menos problemas com pressão sanguínea, eles têm menos problemas de asma e problemas relacionados aos pulmões, eles têm menos problemas de rinite, sinusite e, pasmem, entre aqueles que desenvolvem uma vida de oração de pelo menos 15 minutos por dia, diz a pesquisa, que eles também têm menos casos de alcoolismo ou de envolvimento com outras drogas. O que Jesus disse aqui tem a ver com a vida, não é uma coisa para o céu, é uma coisa para a terra. Então ele diz, os que estão aprendendo, eles focam a vida em oração. Em oração. E aí, há 3 soluções propostas aqui que os judeus primitivos, os judeus da época de Jesus, entenderam essas 3 soluções. Eles pensaram assim, como é que nós vamos vencer as tsarotes? Como é que nós vamos vencer as dificuldades? Como vamos vencer esses sofrimentos, esses problemas? Como é que nós vamos superar tudo isso? Então eles elaboraram na espiritualidade deles 3 realidades. São 3 palavras hebraicas, Sedaká, Tefilá e Techuvá. Vou explicar cada uma delas. E elas estão presentes aqui nesse conceito. É como se os judeus dissessem, olha, nós temos por um lado as tsarotes, mas por outro lado nós temos um jeito de não driblá-las, mas superá-las, vencê-las, colocá-las no devido lugar, as dificuldades. Como? Com 3 atitudes, com 3 elementos que fazem parte de uma terapia espiritual, com 3 realidades que vão abençoando a nossa vida dia a dia. Quais são elas? Sedaká, Tefilá e Techuvá. Sedaká é uma palavra que aparece no texto hebraico, logo no primeiro versículo, quando ele disse assim, quando Jesus diz assim, olha lá o primeiro versículo, quando Jesus fala assim, tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça. E depois aparece esmola. Ajudar ao próximo é tzedaká. Atos de compaixão é tzedaká. Se envolver num trabalho voluntário é tzedaká. Tudo isso é tzedaká. Então Jesus falou o seguinte, a espiritualidade de vocês não pode ser esgotada, não pode ser ensimesmada. Ela tem que tocar o coração do próximo. Tzedaká é traduzido muitas vezes por esmola, mas a palavra esmola, você compreende que está muito gasta nos nossos dias. Esmola tem a ver, para nós, ocidentais, com dar algumas moedinhas para alguma pessoa, para algum pedinte, mas na Bíblia é muito mais do que isso. Esmola, ou tzedaká, é um ato de justiça, é um ato de compaixão, é quando você ajuda alguém não apenas com dinheiro, mas você ajuda com uma oportunidade, você ajuda com um suprimento, você ajuda com a palavra de elogio, de afirmação. Isso é atos de compaixão. E no judaísmo primitivo, no judaísmo da Bíblia, isso já estava presente. Ele diz, a nossa vida espiritual, ela vai vencer a ansiedade se a gente ajudar o próximo, se a gente se envolver modernamente chamamos de um trabalho voluntário, se a gente participar com as próprias mãos de alguma coisa que Deus está fazendo neste mundo.
Porque se eu ficar olhando só para os meus problemas, para as minhas dificuldades, eu não vou vencer. É impressionante quando alguém participa de um ato voluntário, de um trabalho voluntário, como o coração dele volta e ele tem uma percepção de que há outros problemas no mundo e ele não é o único que está sofrendo. Essa percepção você não tem na sua cozinha, você não tem na sua sala de estar, você não tem quando está tomando banho de piscina, você tem quando você está lá no chão terrível da vida, ajudando pessoas, fazendo tzedakah. E hoje, mais uma vez, a ciência demonstra que quando você ajuda o próximo, quando você se engaja, quando você se envolve, o seu grau de ansiedade diminui também. Tefilá é oração. A palavra tefilá pode ser traduzida literalmente por oração. Então os judeus pensaram, muito bem, oração ajuda a diminuir a ansiedade. Oração ajuda eu viver no hoje, olhando para a mão de Deus guiando a história. Oração é maravilhoso, e eu já falei um pouco sobre oração aqui. Quando você separa um tempo de oração por dia, você tem resultados maravilhosos. E os judeus disseram, mas tem também techuvá. Techuvá significa retorno, literalmente, significa arrependimento. Eles compreenderam assim, nós vamos fazer atos de justiça, mas nós podemos pecar. Nós vamos orar, mas nós somos seres humanos, nós podemos errar. Então nós temos que ter um compromisso renovado. Arrependimento na Bíblia significa voltar sempre. Significa voltar sempre ao primeiro amor, voltar sempre ao coração de Deus. Significa mudança de mente, de atitudes. Techuvá significa retornar para o compromisso inicial. E eles entenderam. Todos os dias nós temos que fazer techuvá. Todos os dias nós temos que nos arrependermos de alguma coisa que dissemos ou deixamos de dizer, de alguma coisa que fazemos ou deixamos de fazer, de alguma coisa que pensamos ou deixamos de pensar. Deixar de pensar é mais difícil. Bem mais complicado, especialmente no século XXI. Mas eles tinham isso em mente. E no texto bíblico de Mateus capítulo 6, é como se Jesus dissesse, eu concordo com isso. Eu concordo com essa tríade. Eu concordo que tzedakah, tefilá e techuvá nos ajudam a vencermos a tsarote, nos ajudam a não sermos dominados pelas tsarotes, pelas dificuldades, pelos sofrimentos. Eu concordo que tzedakah, tefilá, techuvá, ou seja, atos de compaixão, serviço voluntário, oração, leitura da Bíblia e arrependimento, renovação do compromisso que você tem com Deus, eu, Jesus, concordo com tudo isso. Parabéns! Parabéns, judeus, eu concordo com tudo isso. Só tem uma coisa, tudo isso só vai funcionar, e aí ele coloca uma quarta palavra. Tudo isso só vai fazer sentido se for feito no tameion. Tameion é uma palavra grega que aparece no texto aí. Tameion, uma palavra grega que significa quarto. Jesus disse assim, não sejam como os hipócritas que oram nas praças para serem vistos pelos homens, para chamar a atenção dos homens. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, entra no teu tameion, entra no teu quarto e ora em segredo. E o teu pai que vem em segredo te recompensará. Jesus falou, então, você pode fazer tudo aquilo, tzedakah, tefilá, techuvá, oração, ajudar o próximo. Tudo aquilo você pode fazer. Demonstrar o arrependimento, mas tem que ser num ambiente de quarto. Tem que ser num ambiente de tameion. Tem que ser em segredo. E aqui ele não está falando de você ter uma vida escondida. Ele está falando que a sua motivação tem que ser o tameion, tem que ser o quarto. E não a praça. E não o palco. Mas tem que ser o quarto. Tem duas palavras, pelo menos, no Novo Testamento para quarto. Uma aparece em João, capítulo 14, quando Jesus disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Essa palavra morada é moné. Moné significa quarto de dormir. Na casa do meu pai tem muitos quartos para descansar. Tem muitos quartos para descansar. Muitos. Se não tivessem, eu não teria dito, vou preparar-vos lugar.
Tem muitos, mas a palavra que Jesus utiliza aqui não é moné. A palavra que ele utiliza é tameion. O que era o tameion? Era quarto também, mas era dispensa. Era o quarto onde a família guardava dentro de um pote os seus tesouros, as suas joias. Era aquele espaço da casa em que você guardava tudo que era mais importante. Tinha algum dinheiro para guardar? Guarda no tameion. Tinha joias? Guarda no tameion. Os víveres, os alimentos, têm um espaço no tameion. Então isso se torna mais poderoso ainda, porque o que Jesus quer dizer para nós é: a oração não é o quarto de dormir. A oração é um quarto em que você tem a percepção de que orar dá a você um grande tesouro. Você está num ambiente de riquezas, você está num ambiente de fartura. A oração coloca você num ambiente de bonança. Não é um ambiente de carência, não é um ambiente de falta, é um ambiente onde Deus se manifesta como um pai e Ele vai recompensar, é um ambiente em que você tem tudo à disposição. Todas as bênçãos espirituais estão no tameion. E por que a gente visita tão pouco o tameion? Então Jesus disse aqui em Mateus capítulo 6, vocês podem fazer tudo isso e eu concordo, vocês podem ter atos de compaixão, podem ajudar o próximo, podem dar R$100 para um, podem ajudar a pagar a faculdade de outro, mas isso tudo precisa ser em segredo, não para ser visto. Não para ser visto. É poderoso isso que Jesus ensina. Ele diz que tem dois jeitos. Um jeito é o altar, tameion. O outro jeito é o palco. E ele fala isso aqui em Mateus capítulo 6. Por que ele diz isso? Porque ele diz aqui, no versículo 2, ele usa a palavra hipócritas. No versículo 2 ele diz, portanto, você quando der esmola, quando ajudar alguém, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas. Aí ele diz hipócritas. E no versículo 5 ele também diz hipócritas. Essa palavra hipócritas, na língua do Novo Testamento, ela significa literalmente atores. Da cidade de Jesus, ele via a cidade vizinha chamada Séfora. Em Séfora, você pode ter acesso a isso na história, existia um grande teatro, um lindo teatro. Provavelmente Jesus, com José, o seu pai adotivo, ajudaram na construção daquele teatro de Séforis. Porque os historiadores afirmam que foi uma grande construção e eles fizeram um censo de todos os carpinteiros e pedreiros da região para ajudar. E Jesus ajudou a construir aquele teatro. E conhecendo Jesus dos evangelhos, como você e eu conhecemos, com certeza ele assistiu algumas peças teatrais ali. E ele viu que o ator usava máscara. As apresentações antigas, 99% eram com máscaras. E aquela máscara se chamava hipócrita. Então Jesus está dizendo, não representa um papel espiritual. Não representa um papel religioso. O primeiro jeito que existe é o tameion, é você fazer tudo aquilo, espiritualmente dizendo, só que dentro da sua intimidade, com a motivação certa. Não tem a ver apenas com o lugar, mas tem a ver com o ambiente interno. Tem a ver com carregar o altar dentro do seu coração. Quando você for orar, verifique se você está no modo palco ou no modo altar. Quando você for ajudar o próximo, verifique se você está no modo palco ou no modo altar. Quando você for apresentar-se a Deus com uma oração de arrependimento, verifique se aquilo é só uma representação, você está mentindo para si mesmo, ou se você está no modo altar. São dois jeitos, são duas maneiras. Então o que Jesus diz? O que Jesus fala? Volta lá para a tela. O que Jesus diz? Você quer ajudar alguém? Quer? Então, coloca o altar dentro do seu coração e ajude. Aí ele diz assim, tenha cuidado, versículo 1, de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos. Ou seja, não é problema você ser visto ajudando alguém. O problema é você fazer para ser visto. É uma grande diferença. Às vezes você está ajudando alguém com um grupo e você precisa até divulgar isso para que outras pessoas participem. Jesus não está condenando isso. O que Jesus está dizendo é,
como é que está o seu coração? Você quer fazer para ser visto? Aí ele dá a dica aqui, ele fala, não. Porque se vocês fizerem isso, não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Quer ajudar alguém? Deixa a trombeta em casa. Versículo 2, portanto, quando você der alguma ajuda, não anuncie isso com trombetas, como fazem os atores, os hipócritas, nas sinagogas, nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você ajudar alguém, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo à direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E o seu pai, que vê o que é feito em segredo, te recompensará. E essa recompensa será primeiramente uma recompensa espiritual. Aí ele diz, você quer orar? Quer crescer na vida de oração? Você quer ser realmente um homem de oração e uma mulher de oração? Você deseja isso de verdade? Ok, então, a partir do versículo 5, você quando orar, entra no teu quarto. O versículo 5 diz, não sejam como os hipócritas, não sejam como aqueles que representam um papel, não tenham o palco como referência, tenham o altar. Esses hipócritas gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Qual é a recompensa? Você é um homem de oração, você é uma mulher de oração. Já pensou você ganhar a fama de ser um homem de oração e uma mulher de oração? Uma vez isso me incomodou, sabia? Eu fui para um grande congresso, eu ia pregar nesse grande congresso, e aí a pessoa que me apresentou para pregar naquele grande congresso, 2.000 pessoas participando, disse assim, José Júnior é um pastor dedicado e ele é um homem de oração. Na hora, o meu ego, uau, é tão gostoso ouvir isso, homem de oração. Aí o Senhor foi me lembrando, antes de eu pregar, eu quase não preguei naquele dia, o Senhor foi me lembrando assim, você é um homem de oração? Quantas horas você tem dedicado à oração? Quanto tempo você tem dedicado à oração? E eu tive que quebrar aquele palco todo dentro de mim para surgir o altar. É gostoso a gente ser identificado como uma pessoa de oração, mas quando Jesus olha, isso se sustenta? É o que Jesus está falando aqui. Você quando orar, entra no teu tameion, entra no teu quarto. Não vai para o palco, vai para o quarto. Não vai para o palco, vai para o ambiente dos tesouros espirituais. Não vai para o palco, vai para a expectativa de que Deus te abençoe, te supra. Não vai para o palco, vai para o pó da terra. Se prostre. Fala das suas dificuldades, das suas mazelas, das suas lutas. Fala das suas realidades. Fala das suas dificuldades, das suas tsarotes. E quando você erguer os olhos, você vai ver que tem uma dispensa diante de você. Você vai ver que tem uma fartura diante de você, de muitas riquezas. Você quer fazer-te chuvar, você quer ter um coração quebrantado, você quer ter uma vida plena de vencer os vícios, as complicações desta vida? Então jejue. O jejum é poderoso, mas não jejue no palco, não faça isso não. Aí ele vai dizer aqui, ele diz, versículo 16, quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, literalmente significa o rosto desfigurado. Não mostrem um rosto desfigurado como os hipócritas fazem, pois eles mudam até a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo, verdadeiramente, que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas ao jejuar, arrume o cabelo, lave o seu rosto, passe perfume, escove bem os dentes, para que ninguém perceba que você está num propósito. Para que ninguém perceba que você está nesse propósito. Não, eu não vou comer com você hoje não, porque eu estou num propósito. Então por que foi para a pizzaria com aquele casal, com aquele irmão? Uma bacalhoada diante de você, ó, portuguesa, aquelas azeitonas suculentas, maravilhosas, batata na medida certa e muito, muito, muito bacalhau. Porra, vamos servir, irmão? Não. Eu estou num propósito. Estou recusando um bacalhau em nome de Jesus. Jesus está falando que esse tipo de vida não se sustenta.
Você pode fazer todas aquelas 3 realidades, mas ainda ser uma pessoa ansiosa, inquieta, com perturbações interiores, questionando se está vivendo ou não a vida plena que Deus tem, a vida abundante que Ele prometeu em João capítulo 10, versículo 10. E o problema não está no Evangelho, o problema não está na Bíblia, o problema não está em Deus, o problema é que você quer fazer tudo aquilo que é certo, que é correto, mas com a motivação errada. E o texto usa uma palavra que quando eu estudei esse texto eu vibrei, é a palavra krypton. Aí eu lembrei de quem? De quem? Krypton. Krypton, essa é uma palavra que aparece aqui algumas vezes em Mateus capítulo 6, a palavra grega. Krypton. O que é krypton? Não é fraqueza. Krypton é segredo. É o segredo. O Superman tinha um segredo. Ele veio de um planeta, Krypton, não é isso? E ele tinha, quando ele era exposto à kryptonita, ele ficava fraco, ele perdia todos os seus poderes, ele perdia toda a força, toda a garra, e ele ficava um ser humano pior do que os outros seres humanos, mais fraquinho do que os outros seres humanos. Ele ia se diluindo, ele ia se enfraquecendo. Jesus diz assim, olha, orar, ajudar o próximo, voltar para Deus, renovar o seu compromisso, se consagrar novamente, tudo isso fortalece você. Fortalece. Tudo isso te ajuda, tudo isso te dá energia espiritual, poder espiritual. Mas se você fizer somente pela aparência, isso vai enfraquecer você. Isso vai minar suas forças. Gente, isso é muito poderoso. Jesus está dizendo que não adianta orar se for mecânico. Não adianta orar se for orar por orar. Não adianta orar se for apenas para que você tenha uma reputação comunitária de que é alguém de oração. Se você se expor, Jesus está dizendo, vai te enfraquecer. Isso vai te enfraquecer. Se você ajudar alguém e gostar dos aplausos e se expor a isso com a motivação realmente de ser percebido, de ser visto, de ter admiração, de alcançar a admiração dos outros, de ser uma pessoa de sucesso, de ser reconhecida nas redes sociais como alguém que está fazendo diferença nesse mundo. Jesus disse, isso é a tua criptonita, isso vai te enfraquecer. Isso vai enfraquecer você demais. E é interessante, né? E se você jejuar, só por jejuar, passou fome. Passou fome. Talvez emagreça, né? Se você não fizer como uma pessoa que eu conheci há muito tempo, que o pai dela veio falar comigo assim, pastor, me explica esse negócio de jejum aí. Como é que é esse negócio de jejum? Por quê? E ele não era da igreja, ele não era um cristão. Vou explicar. Mas por que o senhor quer saber? Ele falou, não, porque, tá lá, a minha filha vai lá, jejua, vocês fazem um jejum comunitário, ela jejua, mas chega em casa, a geladeira tadinha, acaba a geladeira toda. Então, não é jejuar por jejuar. O jejum é um propósito, é uma disciplina espiritual. Os cristãos primitivos jejuavam, no período em que eles iam batizar pessoas, terças e quintas-feiras. Todas as terças e quintas-feiras eles tiravam pelo menos uma manhã de jejum. Mas Jesus disse, se você jejuar só para ser visto pelos outros, se você jejuar só para chamar a atenção dos outros, isso vai ser tua criptonita. Isso vai te enfraquecer. Isso vai minar as suas forças. E você vai chegar, em algum momento da sua vida, consumido por ansiedades. Consumido. Alguém chega para um pastor e diz, pastor, mas eu tenho orado. Segundo a palavra de Jesus, a resposta desse pastor, diz, não é simplesmente orar, é como você tem orado. Como você tem orado? Você tem orado com foco em si mesmo? Tiago, o apóstolo, diz que isso não vai funcionar. Ele diz, vocês oram, e vocês pedem, e vocês não recebem, porque vocês pedem mal. Vocês pedem para consumirem nos próprios deleites. Vocês pedem como se Deus fosse um mordomo cósmico,
Vocês pedem como se Deus fosse um garçom que estivesse pronto para atender a todos os seus pedidos. Vocês pedem como se Deus estivesse preso a uma lâmpada, em que basta o mecanismo certo e tudo vai acontecer. A escola de Jesus disse: Deus não está preso numa lâmpada, Ele está sentado num trono, bendito seja o nome do Senhor. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, qual é a solução de Jesus? Eu já disse que ele concorda com tudo aquilo, Tzedaká, Tefilá, Techuvá, ele concorda com tudo aquilo. Ele fala assim, Jesus ensina algo assim: viva como se você dependesse de um único aplauso, o aplauso do Pai Celestial. Um único aplauso. É o desfecho, é o resumo, é a síntese do capítulo 6. Viver como se nós dependêssemos de um único aplauso. E de fato dependemos. Quando você orar, agradar a Deus. Quando você for fazer um ato de compaixão, de ajudar alguém, agradar a Deus. Quando você for retornar quebrantado, agradar a Deus. Não dê tanta atenção assim ao seu pecado, porque é uma pegadinha do inimigo. É uma armadilha do inimigo. Pecou, qual é o caminho? Confissão, arrependimento e abandono desse erro. O inimigo diz assim: não, pode chorar o pecado mesmo, você tem que se lamentar, tem que chorar até... E aí você fica ensimesmado de novo. Não dê atenção. Não dê atenção ao pecado. Dê atenção à graça de Jesus, porque Jesus disse: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele diz assim: abandonem o palco, vão para o altar, vivam diante do altar, não em cima de um palco, e esperem o meu aplauso, porque eu sou um pai. Eu sou um pai. E como pai, eu posso aplaudir mesmo os rabiscos, os rascunhos dos meus filhos. Você lembra, papai, quando o seu filho, a sua filha, você lembra o dia que ele chegou com o primeiro desenho? Não dava para entender nada, mas você se alegrou com o desempenho dele naquela fase. Sabe qual é a oração que Jesus mais gosta de ouvir? E sabe qual é a oração que o Espírito Santo interpreta e leva para o coração do Pai? Sabe qual é a oração que o Pai se deleita em ouvir? É a oração, com isso eu concluo, disse Jesus, com poucas palavras. É a oração mais com rabiscos e mais com rascunhos. A gente quer levar diante de Deus um trabalho de conclusão de curso. Senhor, e o Senhor fala: não. Nessa fase da sua vida, da sua caminhada, eu quero ver os teus rabiscos. Eu quero ver as tuas imperfeições. Eu quero ver tuas fraquezas, porque o meu poder se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. Eu quero você abandonando os aplausos das pessoas, os aplausos dos outros. Eu quero você abandonando o sucesso, a gana por sucesso. E eu quero você desejando o sentido da vida em Jesus. E você, à medida que caminha nessa direção, você vai experimentando uma vida mais tranquila, uma vida mais alinhada com tudo que Deus está fazendo no mundo. E você vai ter até tempo de se alegrar com o canto dos pássaros. De se alegrar, hoje, por exemplo, está lindo, com as árvores balançando. Cuiabá é raro ter isso, com as árvores balançando. O vento sopra onde quer. E pode soprar na sua casa, na sua família, no seu coração. Eu quero pedir que você feche seus olhos, nós vamos orar. Mas eu quero que você ore antes. Eu desejo que você ore pedindo a Deus um coração disposto a viver diante de um único aplauso. Será que Deus está aplaudindo o que eu estou fazendo? Será que Deus está aplaudindo a minha vida de oração? Será que Deus está aplaudindo o que eu estou fazendo pelo próximo? Será que Deus está aplaudindo? Qual a minha criptonita neste mundo? O que me enfraquece? Eu não quero pedir para você fazer nenhum compromisso
impensado ou simplesmente emocional. Mas se o Espírito Santo de Deus tocar no seu coração, você pode sair daqui com esse compromisso de visitar mais vezes essa semana o lugar secreto, o lugar de oração. Especialmente de fazer isso no momento em que seja só seu, um momento em que o seu cônjuge não veja, em que os seus filhos não percebam, um momento apenas seu, o seu lugar secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Todos nós gostaríamos de ter essa vida sem ansiedades dominadoras, sem preocupações sugando as nossas energias, e Jesus nos diz, na sua escola, no Mateus capítulo 6, que isso é possível. É possível com ajudar alguém, com um trabalho consistente, um trabalho voluntário. É possível com o desenvolvimento de uma vida de oração pessoal e também comunitária. É possível, sim, com a renovação do compromisso, que às vezes pode ser diário, esse compromisso de confessar e pedir perdão a Deus. É possível, sim, desde que seja feito com a motivação correta. E a motivação correta é um adorador diante do altar, não um ator em cima de um palco. Porque quando as luzes se apagam, os holofotes se apagam, no palco desce alguém representando um papel e ele é outra pessoa, às vezes vazia, triste, desfigurada. Mas no altar sai, sem milindres, sem trombetas, sem barulhos, mas sai um adorador sempre, mais santificado, mais abençoado, mais curado, mais centrado em Deus, mais centrado no agir de Deus do que nos problemas, mais concentrado no hoje do que no futuro. Pai, eu oro por mim e pelos teus filhos, diante desse desafio lindo da tua palavra, de sermos pessoas dos altares e não dos palcos. Nos ajude, ó Deus, inaugura dentro de nós este anseio, este desejo pela tua presença. Inaugure dentro de nós esse estilo de vida focado na oração, não na obtenção, não na ostentação, mas na oração. Inaugure dentro de nós uma vida de comunhão, de intimidade com Jesus. Intimidade com Jesus. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua escola e obrigado porque o Senhor nos está conduzindo não para um tempo sem dificuldades ou sem problemas, mas para um tempo de não sermos dominados por essas coisas, mas sermos abençoados pela vida dos céus. Esse deve ser o nosso modus vivendi, o nosso novo jeito de viver. Assim oramos em nome de Jesus.